Vamos lá então. Vamos puxar aqui o slide para a gente bater um papo hoje esperto, bacana, simpático sobre acústica, pessoal, tá bom? Módulo 2 da sua apostila, acústica. A gente começa hoje, vai até terça-feira da semana que vem, tá bom? Deixa eu só responder uma pergunta aqui que me mandaram no chat. Beleza. Vamos lá então. Pessoal, vamos relembrar alguns fundamentos do som, das ondas sonoras que a gente viu nas primeiras aulas e outros novos que a gente vai ver hoje aqui. Nós já vimos, pessoal, que o som é uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica, professor? Ela necessita de um meio material para se propagar. Ou seja, o som não se propaga no vácuo, assim como as outras ondas mecânicas que a gente já estudou. Além de ser onda mecânica, pessoal, o som é uma onda longitudinal, né? Tem a transversal e tem a longitudinal. A longitudinal, ela oscila paralelamente à propagação, né? Faz aquele desenhozinho lá tipo Wi-Fi, nós já conversamos sobre isso. A transversal é aquela onda que a gente está acostumado subir e descer, oscilação para cima e para baixo, propagação para frente e para trás, tá? Agora, pessoal, não é qualquer onda mecânica e qualquer onda longitudinal que é som, obviamente, né? O som, pessoal, que a gente escuta, que o ser humano tem capacidade de escutar, ele tem uma faixa de frequências. A gente vai entender o que isso representa na prática. O que é um som de 20 Hz, o que é um som de 20 mil Hz, que está aqui, né? 20 kHz. Mas este é o intervalo de frequências que o ser humano tem capacidade de escutar. 20 Hz, 20 kHz. Alguns sons, existem sons abaixo de 20 Hz? Sim, a gente só não escuta, entendeu? Mas existe som abaixo de 20 Hz. E ele tem um nome, ele é chamado de infrassom. O infrassom é a onda sonora que possui frequência menor do que 20 Hz. Agora vamos ver se você entendeu a ideia. Se infrassom é a onda sonora com frequência menor que 20 Hz, que a gente não escuta, como vai se chamar a onda sonora, que a gente também não escuta, que tem frequência maior do que 20 mil Hz? Como você chamaria essa onda? O pessoal mandou aqui no chat ultrassom. Você chamaria de ultrassom? Eu também, pessoal, é isso mesmo. É ultrassom, tá? A gente acha que ultrassom é só um negocinho lá para ver o bebê. Ultrassom não é nome de exame, tá bom, pessoal? Do mesmo jeito que raio-x não é nome de exame. Raio-x é nome de onda, é nome de radiação. Ultrassom é nome da onda. É uma onda sonora com frequência maior do que 20 mil Hz. A gente não escuta. O ultrassom ele tem muitas aplicações. Uma delas é essa questão dos aparelhos lá para ver o bebezinho, né? Pode fazer também exame para ver pedra no rim, ao invés de usar tomografia, né? O som bate e volta lá. Tem um equipamento lá famoso, ultrassom chamado de transdutor, para quem tem curiosidade aí pode pesquisar, tá? Por esse tempo do eco, você consegue saber se o objeto está perto ou está longe, né? Que a gente conversou semana passada. Aí a eletrônica do material transforma o objeto mais perto e o mais longe em níveis de imagem, né? Níveis de cinza. Os ultrassons mais modernos dão uma imagem bem assim com contraste melhor, algumas até meio colorida. Tem lá com o Doppler que a gente vai estudar o que é, tal. Mas é basicamente isso. Imagem perto e imagem longe, ele transforma isso num contraste diferente para a gente conseguir enxergar a imagem, tá? O fato é, pessoal, que alguns animais, a gente já conversou até um pouco sobre isso, eles se comunicam, se localizam com ondas sonoras em frequências diferentes daquelas que nós escutamos, né? Menor, infrassom, maior, ultrassom, tá? Então a gente não escuta estas comunicações, essas localizações que alguns animais têm capacidade de escutar, né? Os doguinhos, pessoal, os cachorrinhos, eles têm uma audição muito assim, sensível, né? Especialmente para frequências acima de 20 mil Hz. Só para você ter uma ideia de uma situação prática que eu já vi acontecer, não comigo, né? Mas eu vi na televisão. Você que gosta desses seriados policiais,
CSI, Law and Order, não sei se você assiste, eu gosto bastante. Não tenho assistido muito ultimamente, mas é um negócio que eu gosto de assistir. Teve um episódio que eu acho que era CSI, de uma galera que foi roubar uma loja ali, uma exposição de diamantes, de pedras preciosas. E todas essas pedras estavam em caixas ali, né? Com vidros blindados ali, super protegidos, etc. e tal. O pessoal entrou lá com uma caixa ali toda camuflada, né? Para o pessoal não ver o que era. E passou um tempo ali que eles estavam lá, aqueles vidros que estavam protegendo aqueles materiais, né? Aquelas pedras, esses vidros se espatifaram quase que do nada, ninguém tinha percebido nada, né? Aí ficou fácil o pessoal pegar a pedra e sair correndo. Quando o pessoal do CSI foi investigar as câmeras de segurança e tal, percebeu que uns 2, 3 segundos antes dos vidros lá espatifarem, um cachorro que estava ali, que era guia de cego, né? Ele começou a uivar. Ele estava latindo de uma forma que ele estava um pouco incomodado. Aí eles foram investigar, um pessoal meio suspeito que entrou ali com um caixote meio camuflado. Eles estavam com um equipamento de ultrassom, né? Que estava jogando ondas sonoras com uma frequência muito alta, facilitou o fenômeno da ressonância, que a gente estudou, né, na aula da quinta-feira. Espero que você tenha assistido os vídeos lá de quinta-feira de ressonância. De tal forma que aquele material ali entrou em colapso, né? Vibrou junto e quebrou. Ninguém escutou, porque nenhum ser humano escutou, porque estava acima de 20 mil Hz, coisa que a gente não tem capacidade de escutar. Mas o doguinho escutou, né? O nosso ouvido, pessoal, eu não coloquei a parte biológica aqui, a gente pode comentar em outro momento, mas você sabe que o nosso ouvido lá dentro, né, tem uma membrana que funciona como uma bexiga esticada, que é o nosso tímpano. O tímpano, pessoal, ele transforma a onda mecânica, a vibração mecânica, em vibração eletromagnética, que vai ser transformada, interpretada no nosso cérebro, para a gente entender o que é um som, o que é um ruído, o que é agudo, o que é grave, etc. e tal. Tá? Beleza? Chegou um comentário aqui para mim, né? Que é muito comum a gente falar isso, né? Nosso som tá tão alto, né? É som alto que incomoda a gente, é a frequência, tal. A gente vai comentar sobre essas expressões que a gente usa no dia a dia, que para física não é bem assim, né? O que é um som alto, o que é um som baixo, a gente vai estudar isso com calma, tá? Mas de fato nós não temos capacidade de escutar esses caras aí, tá? Beleza? Vamos ver algumas propriedades aqui de som. Pessoal, a gente vai ver hoje acho que 2, tá? Acho que tem 3 ou 4 que a gente vai ver até a aula de quinta-feira. Primeira propriedade do som, pessoal, é com relação à velocidade, tá? Velocidade de propagação nos meios materiais. Você sabe que existem basicamente 3 meios materiais: sólido, líquido e gasoso. A pergunta que eu te faço é: você acha que o som se propaga com maior velocidade no sólido, no líquido, no gás, ou é tudo igual ou não muda? O que você acha, como você acha que muda ou não muda a velocidade de propagação do som nos meios materiais, sólido, líquido ou gás? Qual você acha que é maior, qual você acha que é menor, ou é tudo igual? O que você me diz? Ó, todo mundo que mandou aqui para mim, dizendo acha, porque vocês ainda não sabem, né? Dizendo que acha que no gás é maior. Teve uma resposta no líquido, tá? E eu digo para você que ninguém acertou, tá bom? A velocidade maior do som é nos sólidos. Eu vou mostrar para você, vou explicar e vou mostrar, tá? O som tem maior velocidade nos sólidos. A velocidade do som dos sólidos é maior que a velocidade do som dos líquidos, que é maior ainda do que a velocidade do som dos gases. Ou seja, no gás, pessoal, a velocidade do som é a menor possível comparada aos outros meios materiais. Por que isso acontece, professor? Você sabe, pessoal, que os meios materiais eles mudam de um para o outro com relação à proximidade das moléculas. Não é assim? Sólidos, as moléculas estão bem juntinhas, líquidos estão mais ou menos juntas, mais ou menos separadas, e os gases, as moléculas estão bem separadas. E você já viu, pessoal, que o som é uma onda mecânica. Ondas mecânicas, pessoal, elas se propagam através de oscilação da matéria. Elas precisam de um meio material para se propagar. Então, quanto mais juntas as moléculas estiverem, melhor é para uma onda mecânica se propagar. Porque ela tem mais matéria para ela ir batendo, uma molécula com a outra, para ela ir se propagando. Quanto mais juntas as moléculas estiverem,
melhor para uma onda que precisa de um meio material se propagar, que é o caso do som, tá? Então, tudo tem a ver com isso aqui. Proximidade das moléculas, tá bom? Quanto mais próximas as moléculas estiverem, melhor, mais rápido o som vai se propagar. Velocidade do som nos sólidos maior que dos líquidos, maior que nos gases. No próximo slide eu vou mostrar uma tabelinha para você comparar alguns valores, tá bom? Outra pergunta, pessoal. Dependência com a temperatura. Ainda falando de velocidade, tá bom? Você acha que o som se propaga, não é propagar melhor ou pior, entende isso, tá? É maior velocidade, apenas isso. Você acha que o som vai ter maior velocidade num dia quente ou num dia frio? Ou você acha que a temperatura não influencia na propagação do som? O que você me diz? Temperatura aumenta, velocidade aumenta? Temperatura diminui, velocidade aumenta? Ou não influencia passaroca nenhuma? Mandaram aqui, não faço a menor ideia. Pessoal, depende sim da temperatura, tá? Você já deve ter visto, né? O pessoal que vai, especialmente instrumentos de corda, especialmente, não sei se você já teve a oportunidade de ir numa orquestra, né? E você vê lá que o pessoal lá, antes de tocar lá o violino, o violoncelo, mas também os instrumentos de sopro, né, os metais, antes deles começarem a tocar, eles fazem um aquecimento. Você já viu isso? Eles tocam um pouquinho ali, não é só para afinar, mas é também para aquecer. E a gente faz isso com a nossa voz também. Não faz? Ela tem uns testes de voz, né? Aquela catarrada que você tira lá, tal. Isso aqui, pessoal, é aquecer a voz. Então, tem relação sim com a temperatura. Tá bom? Tem sim. Olha aqui, ó. Aquecimento de voz, instrumentos. Tem testes no sentido assim de coisas certas para você fazer para aquecer a voz, tá? E eu digo para você que quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som, tá bom? Essa equação, pessoal, não quero que você se preocupe, tá? Só quero que você entenda que a dependência da velocidade vai com a raiz da temperatura. Uma constante ali que depende do material, depende do meio, não esquenta a cabeça. O que você tem que entender é que quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. Ok? E vou mostrar para você em valores de tabela aqui como que isso influencia. Tá bom? Posso passar o slide? Posso? Olha aqui, ó. Falando do ar. Essa primeira tabela, pessoal, é para valores no ar. Tá bom? Então, quando o ar está a menos 10 graus Celsius, o som está se propagando a 330 metros por segundo. Dá mais de 1.000 quilômetros por hora. Né? À medida que você vai aumentando a temperatura, a velocidade do som também está aumentando. Você percebeu? Ó? Chegou a 1.000 graus Celsius, olha como o som já está mais rápido. 700 metros por segundo. Tá? Agora compara aqui, pessoal, com outros materiais, né? Gases, líquidos e sólidos. O gás, pessoal, vai depender, obviamente, de qual é o ar, qual é o gás, tal, mas são velocidades menores. Se você comparar, por exemplo, com líquidos e com sólidos. Olha a velocidade do som num vidro, pessoal. 5.000 metros por segundo. É um absurdo de rápido. É um absurdo de rápido. Você multiplicar isso aí por 3,6, dá mais de 15.000 quilômetros por hora. É muito rápido no sólido. No líquido está ali no meio do caminho e no gás está mais devagarzinho. Tá? Então lembra, velocidade do som dos sólidos maior que nos líquidos, maior que nos gases. E quanto maior a temperatura, maior será a velocidade do som. A gente costuma, pessoal, respondendo a pergunta aqui do Cauê, a gente vai continuar usando os Celsius. Tá? Para nós aqui na acústica não vai fazer diferença se a escala está em Celsius ou em Kelvin, que a gente aprendeu, que é do sistema internacional. A gente vai acabar usando Celsius mesmo, não tem nenhum problema. Tá? Eu não vou dizer que você tem que saber, pessoal, mas a velocidade do som no ar, ela é um valor que vira e mexe aparece, tá? Tem exercício que vai usar 330, tem exercício que vai usar 340 metros por segundo. Então é um valor que não é para você decorar, mas é um valor para você ter noção, entendeu? Velocidade do som no ar, 330, 340 metros por segundo. É um valor interessante de você guardar aí no seu coração, tá bom? Gi, você levantou a mão, querida? Quer perguntar alguma coisa?
Prof, mas, por exemplo, no caso do exercício, então ele sempre vai dar pra gente, ou vai pedir pra gente descobrir de algum jeito? Geralmente é um valor que ele dá, tá? Se ele precisar descobrir, se ele quer que a gente descubra, aí ele vai dar as outras ferramentas. Mas eu acho que alguns valores, pessoal, apesar de serem constantes, né? São valores dados, é valor para a gente se situar em relação aos outros. Lembra daquele, quando a gente viu calorimetria? A gente viu lá o Czinho da água, calor específico sensível da água. 1 caloria por grama grau Celsius. A gente estudou isso, apesar de vocês não lembrarem, a gente estudou, tá? Então é um valor que o exercício dá, o exercício dá. É um valor tabelado? É um valor tabelado. Mas é um valor legal para você lembrar, para você comparar com os outros, tá? É para a gente ter noção, para a gente se situar de quanto que a gente está falando. Então eu sempre falo isso do ar, não precisa decorar. Mas se você lembrar mais ou menos para você ter noção de quanto de velocidade a gente está falando, eu acho que pode ser útil, tá? Eu acho que é útil, mas nada do outro mundo também se não lembrar, tá bom? Pessoal, só uma curiosidade aqui sobre o supersônico. Você conhece alguma coisa supersônica? Além do Sonic, né, pessoal? É daqui que vem, né? O Sonic lá, que corre lá que nem um destrambeado pegando moeda, é daqui que vem. É o supersônico. Por quê? Porque ele vence a barreira, que a gente chama, né? A barreira da velocidade do som, né? Vocês fizeram, pessoal, uns simuladinhos aí há um tempo atrás, que tinha questão sobre isso. Até mandaram aí para mim na prova, acho que na prova diagnóstica tinha alguma coisa lá, né? Que era o match, né? O match, pessoal, é quantas vezes o glorioso lá do corpo tá andando mais rápido do que a velocidade do som. Hoje em dia, pessoal, a gente tem até os aviões hipersônicos, né? Que voam a mais de 8, 10 vezes a velocidade do som. É um absurdo. Quando quando o jato rompe a barreira do som, que está na casa dos 330, 340 metros por segundo, que dá ali 1.000, 1.200 quilômetros por hora, ele forma esse cogumelo assim, né? Esse formato aí do ar, que é muito característico, né? De corpos que romperam a barreira do som. Aí ele anda, né? Muito mais rápido, a gente sabe disso. E eu digo para você que o som, né? Não do motor, mas o som da propagação, né? A gente pode mostrar isso um simulador depois. O som da propagação do próprio jato ali, o piloto ele não escuta. O piloto não escuta quando ele rompe a barreira do som, né? Por quê? Porque ele está mais rápido do que o próprio som vai chegar nele, né? Ele não consegue escutar ele rompendo a barreira do som. É um negócio bem interessante. É um barulho ensurdecedor para quem não está nessa velocidade. Mas para ele que rompeu essa velocidade, ele não consegue escutar o próprio som, tá? Alguém me chamou aqui, Filipac, quer falar alguma coisa, queridão? Não, eu ia perguntar um negócio ali em relação a, tipo assim, tem algumas coisas que eles falam que são supersônicas, sei lá, uma vez eu vi um chicote, sei lá, alguma coisa assim, que daí a pessoa, ela bate no ar e ele dá aquele estralo. Isso pode significar que rompeu a barreira do som? Não tem nada a ver. Ó, não, o barulho do supersônico, seja qual corpo for, ele é muito característico. E eu não acho, eu tô dizendo que eu não conheço. Não é só porque o chicote fez um estalo que garante que ele é supersônico. O que acontece, eu já vi isso, vocês que têm aí, já assistiram, gostam bastante aí de Discovery e tal, quando você vê aquele programa da super câmera, né, da câmera lenta e tal, alguns objetos, o chicote eu já vi. Sabe aquele número da gauchada lá que faz aquele, tem um, não sei o nome daquilo, né? Tem um, como é que eu chamo? Como é que eu vou chamar? Tem tipo um elásticozinho com umas bolinhas na ponta e eles fazem tipo show cultural, ficam batendo no chão, fazendo aquele barulhinho, tic, 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 parece que vai bater na cabeça e não bate. Não sei se eles já viram. Teve gente que gravou movimentos muito rápidos com a super câmera. E tem, pessoal, esses chicotes, esses objetos que eu estou mencionando aqui, eles estão realmente muito rápidos que a super câmera ela fica borrada. Para o frame da super câmera, da câmera lenta, ficar borrado, ficar aquele frame que você não focou muito bem, é que o trem realmente está muito rápido. Mas isso não é garantia que isso rompeu a barreira do som. Eu vou dar uma investigada nesse chicote supersônico aí que você falou, mas eu ainda não estou muito convencido. Mas eu vou dar uma investigada, a gente pode conversar sobre isso na quinta-feira, se for o caso. Tá bom? Vamos adiante, criançada. Outra propriedade muito importante para a gente conversar. Presta atenção nisso,
Porque a gente acaba utilizando no dia a dia estas expressões de forma equivocada. Como muita coisa a gente faz isso, né? É peso, calor, aqui é a mesma coisa, tá? Na acústica tem coisa que a gente fala no dia a dia que na física não é isso, tá? Vamos falar da altura do som. Galera, cuidado com isso, hein? Cuidado. Altura do som. Se você já viu o slide, eu não quero saber qual é a resposta certa, vamos dizer assim, né? Eu quero saber como você fala no dia a dia, como eu também falo. Às vezes eu me corrijo, né? Mas, como você fala. Quando você fala assim, nossa, que som alto. No dia a dia, quando a gente fala som alto, o que isso quer dizer na prática? O que é o som alto? É isso, né? A gente fala que som alto no dia a dia é um berro, é um grito, é um cara que está estralando de volume. Não é assim que a gente fala som alto? É assim que a gente fala. Mas isso não é som alto para a física. Cuidado com isso. Muito cuidado. Som alto, pessoal, a altura do som tem a ver com frequência. Frequência, tá? A altura do som tem a ver com frequência. Pessoal, desculpa aí se eu gritei no ouvido de alguém que está com fone de ouvido, tá? Mas é pedagógico, tá? É pedagógico. Você nunca mais esquecer o que é som alto, o que é som baixo, e a gente vai ver. Som alto tem a ver com frequência, não tem a ver com volume. Não. Teve gente que mandou aqui, minha mãe levou até um susto, professor. Desculpa aí, mãe. Desculpa aí, tá? Mas é pedagógico, é por um motivo, é por uma... Como é que se diz assim? É por um bem maior, tá bom? É para ninguém nunca mais errar isso na vida. Som alto, altura tem a ver com frequência. Por isso, pessoal, um som alto é um som que tem alta frequência. É um som que oscila muitas vezes. Isso é um som agudo. Cuidado, hein, pessoal? Som alto para a física não é som que está estralando a caixinha. Som alto é som agudo. Alta frequência. Muitas oscilações no tempo. Em contrapartida, um som baixo não é um som que você diminui o volume e fica falando assim baixinho. Isso não é som baixo. Som baixo é um som grave, um som de baixa frequência. Agudo e fino é a mesma coisa, a gente usa mais o agudo, né? Respondendo o que me mandaram aqui. Você que gosta de música, que conhece um pouco de música, falando, por exemplo, das vozes masculinas, depois eu falo das vozes femininas. Você que gosta aí de vozes masculinas, né, de ouvir pessoal cantando, etc. e tal. Quantas vozes masculinas existem? Você sabe? Chuta aí, Gi, quantas vozes masculinas tem? Chegaram uns Tem um chutes monte, aqui. professor. Tem um monte. Ó, é aquela resposta que a gente gosta, entendeu? Pessoal, são 4. 4 vozes masculinas. Você nunca viu quarteto? Pessoal, o que mais tem masculino aí cantando é quarteto. Quarteto. Não conhece o quarteto Arautos do Rei? São 4 vozes. Você tem o primeiro tenor. O tenor para o homem é a voz mais fina. Aí você vai deixando cada vez a voz mais grave. Primeiro tenor, segundo tenor, barítono, e você que gosta de quarteto sabe o que eu vou falar. Como chama o cara do quarteto que tem a voz mais grave? Ele é o baixo. Ele é o baixo. Primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. Vocês percebem como encaixa? O cara que tem a voz mais grave é o baixo. É o baixo do quarteto. Tá? Você tem alguns ali instrumentos, que, por exemplo, não tem um instrumento que chama lá o baixo lá? Acho que o Hulk toca baixo, né? A gente não percebe muito o baixo, porque às vezes a guitarra ela toma um espaço. Mas o baixo, comparado com a guitarra, ele tem um som mais grave. Você tem lá um outro de corda que é muito comum em orquestra, que é o contrabaixo, né? Que é um instrumento também que tem um som mais grave comparado, por exemplo, ao violoncello, não?
Agora, as meninas, vozes de meninas, alguém sabe? Vozes das mulheres, quais são? Eu só lembro de uma, professor. Como que chama? Soprano. Soprano. O soprano, pessoal, é a voz aguda, certo? É a voz mais alta. Tem ainda alguns que chamam de sopraníssimo, que é aquela que estrala tudo, né? Tem o meia bomba, que é o meso, e tem a voz feminina, que é a voz mais grave. Como é que chama? É o contralto. Contra-alto, contrário do alto. Percebeu como encaixa, pessoal? Né? Alto, então grava isso, tá bom? Alto é a voz fina, é o som agudo, alta frequência. Som baixo, baixa frequência, som grave. Percebe como isso muda a questão da anatomia da onda, tá bom? Som baixo, som grave, baixa frequência. Poucas oscilações em certo tempo. O som agudo, o som agudo, o som alto, alta frequência, muitas oscilações no tempo, tá bom? Então, toda vez, pessoal, que você vê alguém postando alguma coisa desse tipo aqui, ó, som alto e carro baixo. O cara não sabe nada do que ele está falando, tá bom? Som alto não é isso que ele está querendo dizer que tem no carro dele, tá bom? Isso não, ele está falando que o som dele é um som agudo, mas não é isso que ele quer dizer, né? Placas, pessoal, próximo aí a parques, praças, é muito comum, né? Proibido som alto depois das 10 horas. Está errado, pessoal. Não é som alto. É som outra coisa que a gente vai ver no outro slide, tá? Som alto é som agudo, ok? Que é exatamente a... Quando a gente fala, então, pessoal, entenda isso. A altura é a mesma coisa que frequência, que é o número de oscilações, tá bom? Som alto, som baixo, tem a ver com altura, tem a ver com frequência. Desassocie a altura de som a volume, tá? Isso confunde, porque a gente fala isso muito no dia a dia. Abaixa esse som aí que tá muito alto. Tá errado isso. Tá errado, tá bom? Todo mundo compreendeu essa ideia? Beleza? Tranquilidade, show de bola? Posso avançar? Se entendeu esse, vai entender o outro, tá? Outra propriedade aqui, ó. Agora, pessoal, é a intensidade do som. Agora sim é o volume do som, tá? Esse cara, pessoal, na anatomia da onda, tem a ver com a amplitude. Lembra o que é a amplitude, criança? É a distância do zero até a crista ou do zero até o vale. É o tamanho vertical da onda. Esse cara, pessoal, quando essa onda for uma onda sonora, né? Vai ter relação com o volume, vai ter relação com a intensidade sonora. Quinta-feira a gente vai calcular uns log aí, tá bom? Para brincar com o volume, tá? Já vai sofrendo por antecipação aí, tá? Por hoje não. Mas amplitude é a grandeza da onda que mede o volume, que mede a intensidade. Como que vai chamar um som que tem um volume elevado, que tem uma intensidade elevada? Agora vai ser um som forte. Então você tem que falar assim, diminui esse som aí que ele está muito forte. Aí sim, som alto é outra coisa, tá? Então som forte, pessoal, não vou fazer de novo para o seu ouvido não sangrar, tá? Mas é o grito, é a caixa de som estralando. Este é o som forte, volume elevado, intensidade elevada, amplitude da onda é grande. O som fraquinho é um cochichado, volume pequeno, intensidade baixa, volume pequenininho. Isso é som fraco. Entendeu? Beleza? Som alto, agudo. Som baixo, som grave. Som forte, berro. Som fraco, cochichadinho. Tá bom? Olha como muda aqui a nossa onda, pessoal. O som forte, o tamanho da onda. Olha aqui, a amplitude. Perceba que a frequência, pessoal, destes dois sons é a mesma. Está vendo? Ó? Quando um está na crista, o outro está na crista. Quando um está no vale, o outro está no vale. Eles têm a mesma frequência. Frequência, pessoal, é a nota musical, né? Quando você troca a nota musical, você está trocando a frequência. Uma nota é mais grave, uma nota é mais aguda. Perfeito? Mas a intensidade tem a ver com quanto forte você aperta a tecla do piano, por exemplo, né? Pode ser um som forte ou um som fraco. Aí é a amplitude, o tamanho da onda que está mudando. Percebeu? Beleza? Pode falar, Gi. Prof, mas então assim, na propriedade 2, em relação ao som alto e ao som baixo,
esse não tem a ver com a altura, só com, tipo, quantas ondas vai ter. Daí esse tem a ver com a altura? Da Não. onda, no caso? A altura é o passo, é a propriedade 2. Olha aqui, ó, vou voltar. Olha aqui, ó. A propriedade 2 é a altura, né? O certo dizer lá da propriedade 3 que é a amplitude, é o tamanho da amplitude, né? Quando a gente fala altura do som, é frequência, som agudo e som grave. Se você medir aqui, ó, a amplitude dessa primeira onda, deixa eu colocar coloridinho aqui, ó. A amplitude da primeira onda é esse carinha aqui, ó. A amplitude da segunda onda é esse carinha e esses caras são iguais. Então, este som, o primeiro e o segundo som, eles têm o mesmo volume, porque eles têm a mesma amplitude, que é o tamanho da onda. Agora, a altura do primeiro som é menor do que a altura do segundo. Por quê? Porque tem a ver com a frequência. O primeiro som está oscilando pouco. Tem poucas oscilações no tempo, tem baixa frequência. Então, é um som grave. O segundo som tem uma frequência alta, muitas oscilações. Então, ele é um som agudo. Agora, na terceira propriedade aqui, ó, agora eu estou medindo esse cara aqui, ó. Esse cara tem uma amplitude maior se comparado com esse aqui, tá vendo? Olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Então, esse cara aqui é amplitude, intensidade, volume. O primeiro cara é um grito e o segundo cara é um cochichado. Tá? Então, tomem muito cuidado, pessoal. Porque às vezes a gente fala a altura da amplitude. Não usa altura. Fala em tamanho, tá? Fala em intensidade, fala em volume. Mas falou de altura, esta palavra altura só tem relação com frequência. Som agudo, som grave. Tá? Cuidado que isso confunde muito, hein? Beleza? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Eu faço questão sempre de utilizar com os alunos, porque acaba sendo meio que um teste de audição para a gente ter noção de como é que está o seu ouvidinho aí, tá? Eu tenho uma pessoa muito querida na minha família, que é a minha irmã. Eu ia mostrar o vídeo dela hoje, mas não deu tempo dela mandar, eu vou mostrar na aula de quinta-feira. Minha irmã é fonoaudióloga, ela estudou na Unicamp, está fazendo mestrado lá na Federal do Espírito Santo, lá em Vitória. Eles estão morando lá em Vila Velha, que é pertinho lá de Vitória. E ela tem um pouco de conhecimento dessa questão de perda auditiva, né? Esse uso desenfreado de fone de ouvido e tal. Mas ocasiona um pouco de perda sonora, especialmente as altas frequências, os sons muito agudos. E o aplicativo que eu tenho aqui, pessoal, eu consigo escolher uma única nota musical. Eu escolho a frequência específica, eu mudo o volume e eu quero que você tenha noção de alguns valores, de alguns sons que esse cara pode gerar. Pode ser? Então, olha aqui, eu vou ligar o cara aqui, ó. Tá ouvindo? É um som muito baixo esse aqui, é um som que tem baixa frequência, tá? 174 Hz. É um som bem grave. Vou colocar um som mais agudo para você escutar. Tá ouvindo? Bem baixinho, professor. Dá pra quase não. Bem baixo ou bem fraco? Bem fraco. Duro que eu já tô no meu volume. Duro que eu já tô no meu maior volume aqui do celular, ó. Depois daquele grito lá, já não escuto mais nada. Essa aqui, pessoal, é uma frequência de 315 Hz. É um som ainda relativamente grave, um som relativamente baixo, ó. Eu vou aumentar a frequência agora, ó. Tá melhor agora? Isso aqui é 630 Hz. Só para vocês terem noção, pessoal, eu vou colocar uma frequência bem famosa aqui na acústica, ó. É essa frequência aqui, ó. Pera aí, ó. Essa aqui. Os musicistas de plantão sabem que nota musical é essa? É um lá, né? É um Lá, muito bom. O Lá, pessoal, é a nota que é usada para afinação, tá? Ela vibra numa frequência de 440 Hz, tá? É uma frequência só para você ter noção. 440 Mas eu Hz. tenho uma dúvida. Pode falar.
Assim, ó, tipo, no primeiro som que você colocou ali, a gente escutou, tipo, com uma baixa intensidade, né? Mas se a gente tivesse escutado, tipo, numa sala diferente, com um outro amplificador, porque assim, tipo, o alto-falante celular ele não reproduz certinho a frequência, né? A gente pode perder um pouco disso. Mas se fosse uma sala, tipo, isso a gente conseguiria escutar mais alto, caso, mais forte. Com certeza, tá? O volume ele não é dos melhores aqui, tá? Mas aquelas, por exemplo, eu continuo, pessoal, o som que vocês não estavam escutando tão bem no começo, ele está igualmente forte a este. Eu não mudei o volume, tá? Eu só mudei a frequência. Que essa aqui eu vou voltar aqui para você escutar de novo. 440 Hz é a nota lá. João, você tinha levantado a mão, hein, querido? Você quer perguntar alguma coisa? Não, que às vezes do nada eu escuto um barulhinho assim, só que tipo daquele primeiro lá que você colocou, tipo do nada assim, às vezes fica um barulhinho no ouvido. Ih, que é, Acontece, será? pessoal. Isso acontece, eu também tenho um pouco disso, todo mundo tem. É a questão que o tímpano, como ele é uma bexiguinha, vamos explicar assim, uma membrana, ele pode ter formado tipo uma bolinha. Pode ter esticado um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora do ouvido, dependendo de diferença de pressão. Isso faz com que o cérebro interprete como tendo uma fonte de som constante, que está batendo só naquela nota. Aí a gente fica com aquele ruído, né? Até o tímpano voltar a ele ficar normalzinho, sem entrar e sem sair da membrana ali do jeito normal, tá? Mas isso é um deslocamento, vamos dizer assim, sutil do tímpano. Então tem uma hora que ele volta, é por variação de pressão, tá? Eu vou aumentar a frequência, vai ficar um som mais agudo. Vai escutando aí. R$ 1.200. Vocês estão ouvindo? Vou aumentar mais, porque a gente pode escutar até 20 mil, né? Quero ver até quanto você escuta. Vamos ver as perdas auditivas da galera aí. Estão escutando? Agradável o som, né? Isso aqui, pessoal, é 5.000 Hz. 5.000 Hz. Dá para aumentar mais ainda. Ó. 6.200. Ó, tem gente que não vai conseguir escutar essa aqui já. Quem não está escutando? Eu já não escuto mais nada. Tá. Eu Isso é, também não tô escutando, mas é muito fininho. isso é perda auditiva, pessoal. Tá em 11.000 Hz. Vocês usam muito fone de ouvido, né? Eu tô perdendo meu tímpano. É, eu tô no fone. Vamos ver quem são os morcegos de plantão. Quem escuta esse aqui? Eu tô escutando. Eu escuto esse também. Eu também tô escutando. Esse aqui, eu já pessoal, tô escutando mais. esse aqui é 14.000 Hz. Ó. Esse aqui eu não escuto, ó. Alguém escuta esse? Não, também não. Isso aqui é muito agudo, tá 17.000 Hz. É prática. As frequências muito altas são muito difíceis de serem escutadas. Por exemplo, essa aqui, ó, 14.500. Essa eu escuto. Essa eu consigo escutar também. Quase nada, mas dá pra escutar. Eu lembro, tem um teste, pessoal, já desliguei, tá? Começa a dar dor de cabeça, né? Tem um teste que é muito comum, né, para exames admissionais ou demissionais, né, de empregos, que é a audiometria. É para investigar realmente o alcance sonoro de quanto que o ouvido consegue escutar para mais ou para menos, frequências altas e baixas, porque tem alguns trabalhos, né, alguns empregos, né, algumas profissões, que tem uma exposição sonora muito intensa, né, trabalhar em fábricas, em aeroportos, tal. Então, às vezes o cara é demitido ou pede demissão porque eu tive perda sonora por causa do emprego, entendeu? Não me deram o fone certo, tal. Aí tem que fazer esses testes aí para investigar. É um negócio muito sério isso, tá? Deixa eu ver aqui quem me mandou aqui. Só falando que estava ouvindo, estou ouvindo, agonia. É muito fino, achava que era brincadeira, não estou escutando. Pessoal? Chega uma frequência que não escuta.
Existem alguns testes, eu participei de um teste na faculdade, que minha irmã conhecia muita gente, né, que fazia fono. Aí uma veterana dela, que já estava no mestrado, estava investigando a diferença de alcance sonoro entre pessoas que tocavam instrumento musical e pessoas que não tocavam. Eu não me considero músico, né? Eu considero uma pessoa que toca instrumento. E quem toca instrumento tem um ouvido um pouco diferente, porque é treinado, simplesmente isso, né? E eu fui fazer uma áudio lá com ela, tal, ela até me mostrou os resultados depois e ficou provado pela pesquisa de mestrado dela que pessoas que tocam instrumentos musicais têm um alcance maior a frequências tanto maiores quanto menores, a sons mais agudos e sons mais graves, né? É simplesmente porque o ouvido é mais treinado, né? Uma questão nada de superdotação, né? O que é diferente realmente da pessoa é você ouvir um som e saber qual é a nota musical que está tocando, né? A gente chama isso de ouvido absoluto. Você interpreta aquele som e sabe qual é a nota exata que está sendo tocada. Aí é um negócio bem, bem diferente, né? Que perguntaram aqui para mim, professor, é verdade que existem frequências capazes de curar dores de cabeça? Pessoal, eu já vi algumas coisas a respeito disso, né? São as chamadas ondas teta, com acento agudo, tá? Não é com acento circunflexo. As ondas teta. E tem muita gente que está pegando esse gancho aí e vendendo o que eles chamam aí de curas quânticas, né? Os negócios meio esotéricos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O fenômeno das ondas teta, eu vou até mandar o link, depois eu posso atualizar lá no Eclésio, eu mando na quinta-feira para vocês, porque o pessoal lá do outro colégio perguntou isso para mim. É uma frequência natural do planeta e que a gente está acostumado, vamos dizer assim, com essa frequência. Oscilações diferentes, frequências muito diferentes, causam problemas naturais, no sentido de animais, de até alguns fenômenos tal, e algumas pessoas dizem que sentem esse tipo de efeito no corpo, né? Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem tratamentos que usam ondas sonoras? Usam. Não estou dizendo que não existe. Mas a gente tem que saber muito bem aonde buscar tanto informações quanto tratamentos desse sentido. Porque tem muito charlatão por aí, entendeu? Que mistura a verdade com mentira, que mistura a ciência com babaquice, tá? Mas assim, que o nosso corpo, que o nosso cérebro, ele funciona numa frequência adequada? Funciona. Tanto que a gente sabe que tem muitos tipos de dores de cabeça, né? Tem aquela que dói aqui na frente, tem aquela que dói aqui atrás, do lado, é a enxaqueca, é o não sei o que e tal. E tem alguns tratamentos que buscam isso sim. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não dar uma misturada aí nas coisas. Tá bom? Mas eu vou postar para vocês o que eu encontrei sobre as ondas teta, que eu acho que pode ajudar um pouco nesse sentido dessa dúvida aí. Na quinta-feira eu posto isso. Tá bom? Queridos, por hoje é isso então, tá? Na quinta-feira a gente vai continuar na análise da acústica, vamos falar sobre o decibel, o que é decibel, vamos falar de outras características próprias aí, tá? Vamos treinar alguns exercicinhos para, na semana que vem, a gente partir para a parte específica aí de instrumentos musicais, tá bom? O pessoal aí dos instrumentos aí se prepara que a gente vai fazer uma orquestra à distância, tá bom? Beleza? Bonitos? Tarefa de hoje, pode mandar foto direto do livro? Pode, não tem problema. São exercícios mais diretos, tá bom? Pode mandar foto direto do livro. Ó, tem gente que mandou aqui, ó. Viu uma pesquisa dizendo que a Quinta Sinfonia do Beethoven diminuiu células tumorais. Olha aí, é um negócio interessante que a gente pode dar uma olhada. Eu não conheço, tá? Não estou dizendo que não é verdade. A gente tem que ficar de olho. Mas que as ondas sonoras têm questão de propagação de energia, isso a gente sabe. Só que a onda sonora, né? Ela é chamada de uma radiação, ela não deixa de ser uma radiação, só que ela é uma radiação não ionizante, né? Do mesmo jeito que por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de televisão. Elas não causam ionização. O que é ionização? É mudança na carga, né? Que você aprendeu lá, os íons lá da química, né? Para trucidar um tumor, a gente precisa de radiação ionizante. A gente tem que mudar, né, a carga ali do tumor, jogar mais energia lá, para ele ter um problema ali na questão metabólica daquela célula que está crescendo desenfreadamente. É um negócio que a gente tem que comentar até com muito mais detalhes do que eu estou falando aqui. Mas de onde você viu isso, Ju? Depois se você puder me mandar, tá, o link para eu dar uma lida aí, que eu acho que pode ser algo interessante da gente debater depois. Tá bom? Queridos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação.
Qualquer coisa, só dá um toque aí no e-mail, a gente vai batendo um papo como sempre, tá bom? Beijinho de luz, saudades de vocês. #S2. Se cuidem. Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor.